As palavras que estão na Sagrada Escritura, muitas delas vocês não conseguem entender, como eu também não, porque são parábolas que a gente não chegou a estudar alguma coisa. Mas o importante é que agora está sendo esclarecido, bem esclarecido, para a pessoa saber que está chegando o momento da vinda de Jesus. Este foi escolhido pelo próprio Filho do Homem, hoje dia 13 de março de 2016. Olha, a gente veja só que explicação. Hoje és tu que vens fazendo como foi um de nós. Todos cumprimos com o que Jesus pediu, sendo que tudo o que tinha que acontecer veio, conforme escrito estava, pelos grandes profetas. Então, o que resta ficou para ti, irmão, fazer o que nós fizemos. O meu cargo foi o de ajudar Maria para ter o seu filho, que é o nosso Salvador. Ele veio ao mundo em uma só missão, levar o que é dele. Depois que cumpriu, agradeceu ao Pai. Agradeceu ao Pai. Obrigado por esconder essas coisas aos que são soberbos e dar a entender aos humildes. São Mateus 11, capítulo 25. Como eu, aliás, é capítulo 11, versículo 25. Como eu, José, fui também, que pouco sabia de sua grandeza, como este que vem escrevendo também pouco entendia. Mas hoje faz o que muitos membros da igreja, que o Senhor passou a Pedro I, deixam de fazer, zelar por sua casa, cuidar para não cair nas mãos dos mafiosos. E é o que vem acontecendo. Já não se sabe mais quem é quem, por não darem o mínimo de respeito. A anarquia, tudo começou depois que João Paulo II deixou seu cargo. Agora tudo é válido. Religiões que a igreja não permitia estar junto, ficaram num patamar igual, como diz os mentirosos, que todas as igrejas vão se salvar. Como diz o mentiroso, aliás, que toda a igreja vão se salvar. Que quer dizer que mesmo não acreditando, olha só, mesmo não acreditando na Virgem Maria e em nós, todos vão se salvar. Vejam a confusão que o próprio diabo vem fazendo. Não se diz mais, bendito que vem em nome do Senhor. São Lucas, capítulo 19, versículo 38. Como deveriam dizer, este que o próprio Filho do Homem escolheu, tem menos valor do que um desses que vive enganando a humanidade, aonde nenhum deles tem tanta prova como tem este irmão, Papa Pedro II. Então a razão continua aqui, para quem respeita este como o único enviado de Deus, como foram tantos, este está sendo o mais fiel de todos, por nós ter como seu irmão, e Maria como nossa mãe, e Jesus o único Salvador. José, filho de Maria, e Papa Pedro II. Analisaram bem o final desta mensagem? Então, a razão continua aqui, a verdade.
para quem respeita este como o único enviado de Deus, como foram tantos. Este está sendo o mais fiel de todos, por nós termos como seus irmãos, e Maria como nossa mãe, e Jesus o único Salvador. Fora da Igreja Católica, eu não sei como é que o mentiroso diz que todos vão se salvar. Se diz, amar o próximo como a ti mesmo. Se eles não aceitam Maria como mãe de Deus, nossa mãe, como é que um homem desse tem coragem, o povo católico tem coragem de acreditar e falar uma besteira dessa, que todas as religiões vão se salvar? Quer dizer, neles, não nós. A Bíblia foi escrita errado. Porque nem todos que baterão no peito serão salvos, e ele disse que todos serão salvos. Vê a confusão, como diz assim, o diabo entrou no meio para a pessoa cair na deles também, né? Hoje eles se queixam. Eles estão roubando o povo da Igreja Católica. Culpados são eles. Culpados são eles. Que muitos deixaram, como vocês também. Podia estar lá. Mas vocês não ficaram por quê? Porque não tem mais respeito. Não tem mais respeito. O Santíssimo chega, ninguém dobra o joelho. E se dobrar o joelho, ele chama a atenção. Como chamou a atenção do meu filho. Agora ele quer se aparecer. Quer dizer que dobrar o joelho para Jesus é se aparecer. Então aqui diz bem claro, né? Os que são escolhidos, como foram tantos, este está sendo o mais fiel, por nós termos como irmão, e Maria como nossa mãe, e Jesus o único Salvador. Eles dizem, as outras igrejas, só Cristo salva. Então, quer dizer, o que a Nossa Senhora fez e está fazendo é tudo mentira. Ora, vocês prestem atenção, gente. O único Deus nosso Salvador, o Criador de todas as coisas, ele se sujeitou a passar no seio de uma mulher para vir ao mundo. Ele não precisava disso, ele é Deus. Mas para mostrar que Maria é mãe dele e nossa também, aonde eles não aceitam. E a Igreja Católica chega ao ponto de dizer que todos se salvam. Só na cabeça deles. Porque como eles falam, a Bíblia está errada. A Bíblia está errada. É por isso que vocês vejam que os milagres através da televisão é um atrás do outro. Aquilo me dá assim até um mal-estar. Bota uma toalha de banho em cima das costas e dizendo, qual é o teu milagre, qual é o teu milagre, qual é o teu milagre? Parece assim que é uma fábrica de milagre, né? Ainda tem passagem que Jesus diz, vai e não conta a ninguém. E ele faz questão de contar. Para quê? Para as pessoas que têm a cabeça fraca, vai atrás dele. Dá para notar que são falsos, né? Como eu tenho encontrado muitos médicos falsos, que se diz médico e vão ver, não é. E esses que estão fazendo são os falsos que deveriam vir no fim dos tempos, dizendo, vem aqui, vai lá, se a Cristo não vá. Aquele que procura se salvar vai se perder. Tudo isso está escrito. É uma explicação todo dia para mim que é uma maior surpresa. Hoje és tu que vens fazendo como foi um de nós. Todos cumprimos com o que Jesus pediu, sendo que tudo o que tinha que acontecer veio, conforme escrito estava, pelos grandes profetas. Então, o que resta ficou para ti. Uma coisa bem clara, né? O que resta ficou para mim. O que resta são vocês, o que resta para levar a Deus ficou para mim. Deu para entender? Deu, né? O que resta ficou para ti. E o que é que eu estou fazendo? Faço toda a vontade de Deus. Tudo que Ele pede eu faço. Não é brincadeira. Vocês sabem que isso é sério. 43 anos fazendo só a vontade de Deus.
E eles fazem. Se eles fizessem, eles não mudariam o Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas, porque eles não querem ser devedor para Deus. Todo ser humano é devedor, todo ser humano. Se nós temos aqui na Terra vivendo, a dívida é com Ele que nós temos. Porque se não fosse Ele, não teria esse ar para nós poder viver, não teria alimentação, as plantas não cresciam, os animais também, e assim por diante, Ele fez tudo e deu para nós. Mas nós somos devedor para Ele. Natural que seja. Se um filho ou uma filha que está na casa de um pai, está sendo bem tratado, bem criado, eles devem aos pais. Porque os pais é que sacrificaram para pôr no mundo e dar o sustento. É como Ele criou todos nós. E tirar do Pai Nosso, perdoar nossas dívidas, que não quer ficar devedor. Perdoe nossa ofensa. É fácil, né? Chega lá, pegar no banco 1 milhão, e depois, no fim do mês, você vai perdoar minha ofensa, eu não devo nada para vocês. Olha lá para fazer isso lá. Então são coisas que são bem explicadas todo dia. Diz ele aqui, depois que disse que escolheu, que é dele, depois cumpriu, agradecendo ao Pai. Obrigado por esconder essas coisas aos que são soberbos. Eles se acham que são dono do nariz. E dar a entender aos humildes. São Mateus, capítulo 11, versículo 25. Como eu, José, fui também, que pouco sabia da sua grandeza. Como este vem escrevendo, também pouco entendia. Mas hoje faz o que muitos membros da igreja não fazem. É zelar pela casa de Deus. Casa de Deus tem que ter o máximo de respeito. E há outras, a igreja católica, onde está o respeito? Onde? Já falei, em 1961, casei em 60, em 61, que eu fui cumprir uma promessa na Aparecida do Norte. Naquele tempo era pau de arara, que a gente ia de caminhão, cheio de banco em cima. Lá se via como é que tratava o ser humano. Para entrar na igreja, a mulher tinha que ser bem vestida, o homem também, cartaz por tudo quanto é lado. Não podia entrar. E por que hoje pode entrar como quiser? Por quê? Porque é o fim dos tempos. Primeiro o filho do homem tem que ser rejeitado. E eles estão tirando Jesus do centro. Jesus está sendo rejeitado. Estão fazendo a casa de comércio, não a casa de respeito e de oração. Para quem está junto comigo nesse caminho, não precisa ter medo não, gente. Não precisa ter medo. Vocês podem ter certeza. O que eu faço é bem feito. Porque se eu não fosse a pessoa que eu sou, fazer o que ele pede, ele já tinha mandado eu sair fora da igreja. Mas cada vez mais ele quer que o meu serviço termine assim como eu comecei. Dar todo o respeito que ele necessita, que ele precisa. Tanto ele, como a sua mãe, que é a nossa, como os santos, que eles não falam no santo. Eles não falam em São Mateus, eles falam Mateus, tal João, tal Pedro. Eles não falam em Santo Antônio, Santa Luzia, São Pedro, São Paulo, São Lucas, São Marcos, São Mateus. Eles não falam isso. Para você ver. E nós, que somos irmãos, nós respeitamos. Se você é devoto de um santo, você respeita aquele santo. Seja lá aquele que Deus escolheu. Mas ele não. Não quer nem saber. E onde é que está o amor ao próximo? Amar o próximo como a ti mesmo. Para eles é dinheiro, o negócio é dinheiro. É isso que funciona. Que antes não tinha essa barbaridade de igreja, na igreja Arapuca, né? Porque antigamente que eu conheci, era só a igreja ali em Itajaí, a católica, a protestante. E depois, mais tarde, que veio a Assembleia de Deus, e vai vindo, vai vindo. Hoje, você vê que até a igreja Bola de Neve existe. Ó, Bola de Neve. Né? Tem cabimento a coisa dessa, não? Bola de neve, porque cada vez cresce mais no dinheiro no bolso deles, né? É isso que acontece.
É. E eles não falam. Eles falam de mim, mas não falam desses. É, pode crer. Eles já não falam tanto que o Papa Pedro II, porque o povo fica curioso. Onde é que está isso aí então? É por isso que ele fica quietinho. Mas lá entre eles, vai lá atrás daquele herege, ali em Joinville, ali, um grande amigo meu, um padre, né? Chamar eu de herege. Quanto tempo nós vivíamos juntos lá? Quanto tempo? Agora eu sou um herege, por quê? O que eu fazia lá para ele não faço mais, né? Eu fazia tudo de graça. Em vez de eles pagar uma propaganda na rádio, eu digo, não, então deixa, eu boto no meu, não precisa pagar nada. Era para fazer uma procissão, eu botava o meu cara na rua, não, deixa que vocês não pagam nada. Nem um litro de gasolina me dava, nem um litro. E agora me chamam de herege. É isso aí, né, gente? São coisas que nós devemos olhar. Quem procura prejudicar o seu irmão, isso não é filho de Deus, é filho da ambição. Deus, nosso Pai, o Criador de todas as coisas, nossa Mãe querida e São José, vocês aqui presentes que estão ouvindo através da Rádio Camboriú e outras emissoras, pela internet, eu vos abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.